Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais uma edição do Primeiro Stint, essa com um convidado mais do que especial, um cara que fez carreira lá fora, venceu na Fórmula Indy, hoje está na Copa Truck, onde também já foi campeão da categoria, na versão anterior da categoria, e está aqui com a gente para falar bastante da carreira dele e também de automobilismo. Tô falando do Felipe Giafone. Cara, que prazer te ter aqui, Felipe. A gente tem na próxima terça-feira programada a presença do seu filho, do Nicolas Giafone, campeão da USF Juniors lá nos Estados Unidos, e tenho a chance de te receber aqui também, em grande prazer. Queria saber como é que tá aí esse coração de pai depois de um título conquistado. Prazer, Thiago. Legal demais estar com você aqui. E bacana, já estou seguindo o podcast, já estou ouvindo, fala de tudo aí um pouco, bacana. A parte ruim é de ser de pai piloto, coisa encrenca que eu fui arrumar para mim, viu? Essa aí tá... pai de piloto bom talvez seja mais fácil. Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, né? Porque assim, se fosse muito ruim ele já tinha desistido, entendeu? Aí eu já estava tranquilo. Vou te dizer que não, viu? Mas foi um ano muito legal para ele, né? Tudo e foi até, eu tive com o Theo José, num podcast que eu gravei há um ano atrás com ele, e antes de ele treinar tudo, e ficou gravado lá, eu falei, ele tem uma chance, que se ele for campeão, ele continua correndo nos Estados Unidos, se não, ele volta, se ele chegar em segundo, ganhando corrida, ele volta, porque a chance de arrumar patrocínio hoje para cobrir tudo é muito pequena, né? E eu acho que ele levou isso muito a sério, né, Nick? Assim, ele... Então foi muito legal, ver, eu jamais imaginava que eu coloquei esse, e eu falei abertamente com ele numa boa, não foi só no podcast, falei, você está numa boa equipe, é muito difícil ganhar, chegar, porque você não, né? E só que eu queria só que você entendesse que pode acontecer de você chegar em segundo, terceiro ou quarto e andar muito bem e morrer na praia, né? Porque não tem como a gente... E, nossa, e agora eu tô tendo que remar atrás do resto, né? Mas é muito legal, porque eles dão um prêmio na categoria, né? Então eles ganham um valor que eles consideram de uma equipe pequena para fazer a temporada, só que as equipes boas cobram aí quase o dobro, então agora a gente corre atrás disso para botar lá. Não, legal, tomara que tenha cada vez mais sucesso aí, possa ser nosso representante lá na Indy também, que estamos precisando. O Hélio anunciou aí que não vai mais, permanecer como representante fixo na temporada, então estamos precisando que em breve a gente tenha algum nome lá. O Kiko Porto está batalhando muito, né? Menino muito bom também. Foi vice-campeão da Indy Pro, né? Foi muito bem. Sim, então pode ser um bom nome também, além do Nicolas agora crescendo cada vez mais. Felipe, queria saber o seguinte, cara, como é que a sua carreira foi direcionada aos Estados Unidos? Porque o natural para o brasileiro sempre foi a Fórmula 1, né? Então, assim, vai tentar a Fórmula 1, não deu certo, refaz o caminho e tenta lá. O próprio Tony fez isso, né? Foi para a Europa, o próprio Hélio foi para a Europa e voltaram quando viram que a porta estava fechando. Por que o teu caminho foi diferente e o que te fez tomar essa decisão? Então, Thiago, na época, o meu sonho sempre, obviamente, de criança é Fórmula 1, né? Todo mundo vai pela nossa cultura. Não tem, né? A Fórmula Indy... Aí você vai ficando mais velho, né? O meu pai me segurou, assim como eu segurei o Nicolas, meu pai também me segurou. Né? Eu sou da época do Elinho, o Elinho saiu 2 anos antes do que eu, né? Do kart, foi pro automóvel, meu pai não queria. Aliás, meu pai não queria que eu corresse profissionalmente e jamais corri de Fórmula, era o que ele falava. Daí com 18 anos só que eu fui sair e aí deu uma brecha aí. Mas a gente tinha um patrocínio pequeno que era de embreagem, era uma representação, uma permuta, tudo que era dos Estados Unidos. Daí a gente começou a ver isso aí. Então, falou, mas né, o André Ribeiro também na época que estava Tony, Elinho lá, mas sofrendo. Poxa, ou você ia estar na Prema, que naquela época já era Prema, ou você tinha uma oportunidade de estar numa equipe fantástica, ou, vamos tentar Estados Unidos. E foi isso mesmo, foi assim... E no fundo, eu lembro de moleque, lógico que o sonho era Fórmula 1, mas eu gostava assim muito, muito, muito. E o meu sonho era conseguir ser profissional do automobilismo. Se fosse para correr de qualquer porcaria, eu tava topando, sabe? Assim, eu não queria estudar. Eu queria ser piloto profissional. E então acabou indo para lá. E, enfim, fizemos um monte de erro. Tudo que acertamos no Brasil, né? Que eu fiz um teste na Texaco para ganhar a vaga com o Mauro Vogel, na época da Chevrolet. Então entrei na melhor equipe, aí errei demais, erramos, né? Assim, também erramos porque não tinha um patrocinador para levar
e caímos só em furada, né, na carreira, no começo da carreira dos Estados Unidos. Isso que eu tô, né, tive, né, firme com o Nick de não cometer esse erro que eu cometi lá atrás, né, que nós... Falei, ou vai numa equipe para que ele tenha chance, ou ele vai ficar lá. Eu não tinha 2 anos. Ou você tem grana suficiente, falar, vai, faz um ano numa equipe mais ou menos, só para experimentar, o ano seguinte você vai para boa. É uma opção. Se você tem grana, beleza. Se você não tem, é um tiro só que você dá, já que você vai dar um tiro, dá numa equipe boa, né? Assim, é o que poderia passar aí, né? De experiência do que pegou comigo. Com o Nick deu certo, pelo menos esse primeiro ano. Então a gente deu tudo errado, voltamos. Eu fiz 95 Atlantic, fui o estreante do ano, tudo. Atlantic na época era um Fórmula 3 mais rápido, assim, era um carro já bem nervoso, virava muito igual ao Indy Light, muito próximo. Numa equipe muito ruim, depois fizemos meia temporada de Indy Light, eu e meu irmão, rachando o carro, tudo errado, fizemos tudo errado. E aí acabou, meu pai, né, vamos trabalhar, o cartódromo da Granja Viana tinha acabado, né, a gente voltou e construímos o cartódromo. 1997, 96 a gente começou, né, a trabalhar, que foi esse último ano de Indy Light muito ruim, e para mim foi muito bom, porque foi assim, putz, agora eu tenho um trabalho, é kart, é tudo que eu adoro, então eu não tive aquela frustração, falando, nossa, minha carreira acabou, tô ferrado, o que eu vou fazer da vida, porque eu estava tão empolgado de estar no cartódromo e trabalhando, que, tipo, não parou para dar aquela... entrar na fossa, né, assim. E dentro, né? E só um detalhe também, né, você estava lá e você tinha, disputando o título, Walter Salles, Tony Kanaan, depois o ano seguinte Elinho, Cristiano da Mata, e você tendo todas essas dificuldades. Exatamente. Então, assim, eu era mesmo para os brasileiros, né, os brasileiros tinham expectativas e apostas maiores lá, né? Então, para você deve ter sido brabo. Não, e o meu maior problema, quando eu fiz na equipe muito ruim que eu dividi com meu irmão, eu era o último, eu e meu irmão não tinha, assim, e eu voltei, eu falei, cara, eu achava que eu andava bem, mas eu acho que eu não sou tão... Eu falei, pô, acho que eu não... Tô achando que me enganei, eu acho que eu não sou tão bom como era, porque você também entra numa fossa, assim, né? E daí, no finalzinho da Indy, que o Walter Salles estava para ser campeão, o Brian Stewart fez um preço assim de padaria para mim. Eu lembro que eu vendi meu carro. Tinha um carro, falei, meu irmão me xingou, falou que era louco, e para fazer 2 corridas, para fazer Vancouver e fazer Laguna Seca. A única coisa, falou, se você estiver na frente dele, você tira o pé para ajudar ele campeão. E em Laguna Seca eu tirei. Eu estava na frente do Walter, que estava disputando o campeonato. Eu falei, pô, então peraí. E aquilo lá, por mais que não me levou lugar nenhum, pelo menos eu falei, puta, eu não sou tão ruim como eu estava achando. Tipo, se der uma trabalhada aí, vai. E, né, e resumindo a história aí, quando eu vim para o cartódromo, Flávio de Andrade, da Hollywood, foi me apresentado pelo Dedê Gomes, na época, que era comentarista da Indy. E começou uma relação ali, eu ensinando ele a andar de kart e tudo. E mais pra frente, depois de um ano que surgiu uma hipótese de ter um carro da Hollywood na Indy Light, ele queria fazer um teste, né, com o Tony, Elinho, Cristiano da Mata. Eu falei, bom, esquece, né? Mas pelo menos eu fui pro teste sabendo, pô, eu não sou tão ruim assim, porque teve aquele caso nos últimos 2 anos lá que... E acabou que caiu no meu colo, porque o Tony e o Elinho foram para a Indy, o Cristiano da Mata fechou com a Tasman Mamora, que era a melhor equipe, e eles fizeram um teste dentro da PEC West na época, com outros pilotos, de André, falou, o cara é bom, o cara foi legal, então aí caiu no meu colo, entendeu? Sim. Mas eu não disputei diretamente com nenhum brasileiro. Mas acabou tendo essa oportunidade, foi o que te levou a Indy. Sim. E que te rendeu, inclusive, vitória lá, narrada pelo Sérgio Maurício também. Imagina, né? Eu fui descobrir isso depois, sabe? Olha que loucura. Quando eu entrei na Globo, que eu fui descobrir que era ele que tinha narrado a tua vitória. Muito louco. A tua única vitória eu falo pra ele que ele narrou todas as minhas vitórias. Boa. Só teve uma mesmo. Genial. Cara, e esse período de Indy foi de altos e baixos, mas com belas corridas, né? Especialmente em Indianápolis, acho que você teve boas possibilidades de brigar lá na frente, né? Acho que isso é algo que a gente guarda aqui com carinho, essa recordação. Né? Eu tive 1 ano e meio, eu diria. Aliás, talvez 2 anos e pouquinho, né? Vamos lembrar. Indy Light eu sempre fui muito mal, e essa foi minha decepção com o Nick, que eu estava falando, porque... tinha as 2 principais equipes que era da Indy Light, né, que era a Tasman, era a melhor, onde passou o Elinho, o Tony, Cristiano da Mata, que eles foram campeões. Depois tinha a Dorricote, que ainda estava o Orel Sérvia, estava todos os outros lá, tinham 4 carros, 3 na outra.
E eu entrei pelo Eric Bachelard, na época, que era Conquest Racing. Era uma equipe que assim, tinha um dinheiro bom, mas nunca, nem antes e nem depois de mim, eles ganharam nada, né? Então, nunca tive... Quando eu cheguei na Indy, que eu fui o melhor piloto lá, os caras, pô, mas de onde apareceu o Felipe, os americanos? Porque eu sempre fui eu fiquei meio na sombra na época de Indy Light, que eu não tive a oportunidade de sentar num carro bala, né? Assim. Então, o primeiro ano que eu fiz foi numa equipe pequena, Treadwell Racing, não estavam todas as grandes ainda, né? Mas eu joguei em sexto no campeonato. E, obviamente, eu não queria estar na IRL, eu queria estar na kart, fiquei bravo na época e mal imaginava que daí, finalmente, a sorte tinha que virar algum lado pro meu lado lá e todo mundo que estava daquele lado veio para esse lado, né? Então, né, veio o Ganassi, veio o Penske, veio tudo. E esse ano, 2002, foi o meu melhor, que eu cheguei até o finalzinho, ganhei uma corrida só, mas... Foram várias corridas entre os 4, 5 primeiros, cheguei disputando o campeonato até as últimas 3 corridas eu quebrei 2. Então, foi o que me tirou do campeonato. Senão eu ia brigar pelo segundo. O Russell Hornet não levava, mas com o Gil e com o Elinho, era Gil, Elinho e eu, sempre muito próximo, assim. O terceiro lugar em Indianápolis foi esse ano, foi 2002. Foi 2002 que foi quase, né, que foi tirado pelo Poultry, o Dario Franchitti, que acabou com a minha corrida. Aquela foi interessante, porque o Elinho não tinha combustível mais, né, para chegar. Então foi uma corrida muito louca também. Que o Bruno Junqueira, primeiro o Bruno era voador, aí quebrou o motor, ele bateu, o Tony rodou no óleo dele, e eu acabei caindo lá para trás, por uma regulagem errada no primeiro pit stop. Eu falei que estava saindo de traseira, ele deu mais asa ao invés de tirar, entendeu errado. E aí eu vim buscando, passei o Pole Trace no final, e o Pole Trace era segundo, eu passei para segundo. E no rádio eles falaram, ó, o Hélio não termina, esquece, só continua, não faz nada, só vai que ele vai acabar o combustível em X voltas. E daí, aí mandaram o Dario Franchitti, fizeram né, a Green, né, porque mandaram o Dario Franchitti para ajudar o Pole Trace. Ele saiu do box, o Hélio estava sem combustível, estava uma meia reta atrás dele, aí o Hélio tirou o pé para fazer, ao invés de ele passar o Dario, de uma vez, ele tirou o pé para economizar combustível atrás do Dario Franchitti. E nisso eu grudei na curva 3, escorreguei no vácuo do Hélio, o Pole Trace me passou e bateram. Logo depois bateram. E aí acabou a corrida. Então... mas assim, de um lado, né, eu senti que eu tinha uma chance de vitória, que foi muito legal. Outro lado foi, né, fiquei bem chateado, mas 2002 foi um ano bem legal, foi bem bacana. Em 2003 eu vinha bem, estava em terceiro no campeonato até bater. Não, eu estava em terceiro no campeonato, em Indianápolis eu quebrei, fui o primeiro a quebrar, quebrou o motor lá, um negócio, largou e quebrou, e depois eu bati com o meu companheiro de equipe acho que foi no Texas, mas até o Japão eu era terceiro no campeonato. E aí eu me estrupiei inteiro e fiquei de fora. Né? Mas era carro bom, 2002, 2003 eram carros bons. Aliás, esse acidente é também um ponto de virada da tua carreira, né? E assim, um ponto de virada, infelizmente, para baixo, né? Porque aí vem uma fase mais difícil, recuperação, depois equipes menores. Como é que foi aquele momento para você? E você tinha noção porque os pilotos muitas vezes não têm essa dimensão do quanto o oval é arriscado, né? Caiu a ficha ali naquela hora? Sabe que não, na verdade eu fiz alguns erros de estratégia ali, né? Porque quando a Hollywood falou não tem mais Hollywood, né? A lei não permite mais, e tinha acabado de voltar do acidente, voltei do acidente bem, tomei até uma bandeira preta porque estava mexendo no carro, mas assim, voltei competitivo, e daí depois, o primeiro convite que apareceu era da Dry Rainbow, era uma porcaria a equipe, e eu peguei, sabe aquele desespero, preciso guiar, e olha que eu tive um convite para pegar pela Rahal, para andar no lugar do Kenny Brack. Kenny Brack tinha se estrupiado lá, estava fora por um tempo, então eles falaram, você pode andar até ele voltar, ele volta para Indianápolis. Eu falei, putz, tudo bem, uma equipe boa, só que para fazer 3 provas, 4 provas ali, daí eu tô fora, decidimos não fechar. E pegou essa bucha aí, né? E o Bud Rice fechou e ganhou Indianápolis e o Kenny Brack nunca voltou. então assim, então aí realmente foi um ano muito difícil com a Dry Rainbow, depois, enfim, daí acabou, né,
Eu voltei para o Brasil, acabou, tem aquela história que eu guiei em Indianápolis bêbado, né? Foi o único piloto, eu acho que guiar de... Bêbado não, de ressaca. Conta para nós, conta para nós. Eu fui, pela equipe, pela Morris, né? Eu tinha a chance de... Eu já estava correndo de truck com o Roberval, 2005. Sim. Aí ele falou, o Morris me ligou e falou, tem uma possibilidade de um patrocínio para a gente colocar mais um carro para Indianápolis. Então, né, vem para cá, para classificação, você vai entrar em cima da hora e só vamos ver se casa o patrocinador. Aí fui para lá, não deu certo. Fui eu com a Alice, até falei, vamos levar, né, ver o que dá para fazer, não deu certo. E no sábado a gente foi lá no lugar que a gente ia tomar uma garrafa de vinho. Aí eu tava com meu filho, aliás, eu tava comprando pro Nicolas na Baby R Us. Ele tinha 6 meses, 7 meses. E comprando na lojinha, ele toca o telefone também, para resumir que a história é longa, falou, aqui é secretária do Brian Barnhart na época, que não sei o que, da Indy, tem um carro para você guiar aqui, você topa? Do AJ. Putz, só faltava essa, né? E fui, assim, de ressaca. E resumindo, entrei lá varado pelos os amarelinhos de Indianápolis, que não tinha credencial, já tinha devolvido minha credencial. Já estava para eu ir embora naquele dia à noite para o Brasil. E aí, enfim, acabou que eu sentei no carro, dei umas voltas, mas me borrando, assim, me borrando. Que eu achei que era tudo coisa de ABC, sabe? A ABC fica ao vivo lá, né? Sim. Então eu falei, estão fazendo isso porque é só para dar matéria. Aí eu falei com o AJ, ele falou, esse carro virou, não lembro se era 220, alguma coisa lá, falou, virou isso, os 4 curvas pé embaixo, ele vira isso. Se você conseguir fazer, as 4 curvas de pé embaixo, você classifica esse carro. Eu falei, tá bom. Aí tentei, só estava tirando o pé na 1 lá, falei, putz, será que vai? Aí eu parei, falei, vamos para a classificação. Porque lá você para, né? A hora que você fala, eu quero classificar, tudo para, aí você vai. É muito louco, né? Que não é o dia da classificação principal, era no Bump Day. E aí eu só fiz pé embaixo na hora da classificação e classifiquei por 33º. Genial. Então foi legal. E na corrida acabei, acho que chegando em 10º, de 33º, cheguei em 17º, acho que metade do grid acho que bateu. E daí no ano seguinte ele me chamou de novo. E aí, para resumir, assim, sempre na Índia eu falei, eu guio para qualquer um, menos pro AJ. Era tranqueira velha e eu acabei guiando lá. Né? E eu tranqueira, a última corrida que eu fiz com ele, só que ele é um cara 10, né? Ele é um cara muito legal. E... Maior campeão das 500 milhas. Tive um 5º lugar em Watkins Glen, não tinha guiado nos mistos ainda, foi super legal. Em Homestead eu cheguei em 9º, acho, 9º, 10º, eu estava em último, ele deu uma mexidinha lá no carro, antes da classificação ficou bom, eu falei, acho que não vai ser tão ruim assim, mas daí do meio para frente. O AJ era o meu engenheiro na época, eu fui o último piloto que ele era o engenheiro, ele ficava comigo no rádio e só ele mexia no meu carro. Se aposentou o AJ? Nossa senhora, mas olha, demorou, viu? E a última corrida que eu fiz com ele, que eu não terminei ele operou o joelho, e ele falou, Felipe, pode ir para a pista lá? E eu falei, AJ, mas quem que vai no seu lugar? Não, os mecânicos sabem muito bem o que precisa fazer. Foi a única corrida que eu parei por handling, que é quando você não consegue guiar o carro. Essa foi minha última corrida. Enfim, mas aí eu acabei, de um lado foi muito bom, porque eu passei tamanha raiva dentro daquele carro, as últimas 6, 7 corridas, que eu falei, eu não quero guiar um carro de corrida nunca na minha vida. Eu peguei uma raiva de carro de corrida, assim, né? E aí, então, mas foi bom, porque eu cheguei lá, falei pra minha mulher, tudo no container, 10 anos nos Estados Unidos, não quero mais... tchau, vou trabalhar no Brasil. Então, pra mim, foi bom pra não ficar aquele piloto sempre tentando, sabe? Depois disso, eu nunca mais fui pra lá tentar alguma coisa. E então, pra mim, foi bom porque eu resolvi minha vida. Fechou. Aí, voltou sem querer no caminhão, porque eu não queria nem caminhão mais. Aí o Renato Martins tinha acabado de ser campeão, falou, ô maluco, você não quer andar no meu... Aí voltei e fui campeão, imagina. Então foi muito legal. Vou falar também aí da questão da Truck, que é super importante e que é uma história muito bacana, porque você meio que virou uma chave ali na categoria dos pilotos profissionais passando a competir, e não só o piloto de caminhão, né, que dos anos 90 para frente foi o que a gente viu. Mas eu queria voltar lá no acidente, na dinâmica do acidente. Você se lembra dele, do que aconteceu? Eu soube que você não apagou, né? O meu da Indy? Não, tem várias histórias tristes ali. A pior é a última. Não, a pior não é a última. A pior é a saindo da pista. Vamos contar que os inscritos gostam de histórias sangrentas. Não. É que eu bati...
E a porrada não foi grande na minha cabeça, né? Foi grande, eu bati com o Dan Weldon, né? Que depois veio, né, morreu, eu tava no vácuo do Tony, e o Tony passou o Dan Weldon, eu tava passando junto, ele não tinha spotter, que ele tinha vindo de fora, e ele acabou baixando o carro e me acertou que na Indy você tinha que se manter por fora, e ele... Na hora ficou bravo comigo, depois ele veio pedir desculpa que ele não tinha entendido ainda a situação, mas enfim. Mas eu bati e o pneu ficou entre o cockpit e o muro, porque tem aqueles de Zilon, que teve até na Fórmula 1 esse fim de semana, na batida do Stroll, que a roda dele voou. Sim, Aquilo lá já existia no meu carro na época, que era para a roda não ir para arquibancada, né, nem para bater na cabeça do piloto, mas ficou entre o coque e o muro. Então ele quebrou bem na lateral e bem na minha perna. Então a cabeça do meu fêmur e tudo, bacia, espremeu tudo para dentro. Só que a porrada na minha cabeça foi assim, eu fiquei com o joelho cheio de sangue, de água, mas não quebrou. Mas daqui para baixo, porque foi uma porrada meio de lado, meio para frente, então eu não senti, não apaguei. Uhum. E aí parecia que eu tava destruído, né? Os caras vieram, eu tava desmontado lá no... Eu sentia tudo. Parecia um saco de lixo de osso dentro da minha perna. Assim, era uma dor infernal, assim. Eu até falei, eu não sei se é tão grave, mas se existe morrer de dor, eu acho que eu vou morrer de dor, assim, né? E daí, bom, enfim, daí eu falava para eles me apagarem, não me apagavam para tirar do carro, porque daí eu fui saber depois que o médico, o que ele mais quer é ver piloto gritando, né? Quanto mais gritar, melhor, porque é sinal que você... E outro, você fala onde está a dor. Uhum. Então, eles te tiram do carro prestando atenção onde está o problema. Então... mas daí a parte mais triste mesmo foi no helicóptero. Que eu tava subindo, rasgaram meu macacão, veio um médico sem pedir permissão nenhuma e deu-lhe aquela dedada, né? Assim, né? Rapaz, assim, eu já bati. Estou cheio de dor. O cara já chegou sem permissão, sem nada. Eu falei, e sabe que eu tomei um susto, assim, que na minha cabeça... Eu olhei pro cara e falei, mas peraí. Esse é o procedimento? Calma, tá tudo bem. Aí depois eu fui entender que era para ver hemorragia. A primeira vez que acontece, eles enfiam, né, dá uma introduzida no dedo lá para ver se sai sangue. Se sair sangue, é que tem muita coisa zoada lá dentro. E aí foi ótimo saber disso aí, que daí no briefing, quando eu voltei, depois de alguns meses que eu voltei, no briefing dos pilotos, eu falei para todo mundo lá, quero saber quem tomou dedada aqui, porque tenho certeza que muita gente tomou e nunca ninguém falou. E fui descobrir que é verdade. Guarda o segredo. O que acontece no helicóptero fica no helicóptero. Eu falei, vocês que batem muito, toma cuidado, você é novinho, o problema não é bater, o problema é subir no helicóptero lá, que você vai ver só o que acontece. Barato. Pô, nessa situação, caramba. E quanto tempo de recuperação você precisou? Então, falavam que meu campeonato ia para o espaço, acabou. Mas entrei errado, entrei de muleta, não tinha a menor condição de entrar de volta. Eu fiquei, acho que, não sei se foi 2 meses ou 2 meses. Pouquíssimo. Mas eu entrei com muita dor ainda, eu tava querendo voltar de qualquer jeito para acabar o campeonato e para fazer, acho que era 1 ou 2 provas ali. E então, assim, não tinha a menor condição. Você tinha medo de perder vaga? Patrocínio? Não, eu sabia que eu era o último ano da Hollywood, então eu sabia que, era um ano ruim para parar, ainda mais batido, entendeu? Então não era uma... Eu sabia que eu estava nessa pressão. Eu tive os 2 anos com a Hollywood de contrato assinados, 2 anos, mas depois eles falaram, vai azedar, entendeu? Tinha uma chance, dependendo de uma lei que ia sair, mas eu sabia que tinha grande chance de dar errado, entendeu? Entendi. E aí deu uma desandada em tudo. E aí você vem para o Brasil, inicialmente você fez essa temporada de 2005, que você falou. Como é que foi a questão do caminhão? Porque é uma mudança, eu até perguntei isso pro Danilo Dirani aqui também, porque para ele ele já tinha o seu exemplo lá, né? Você meio que abriu um caminho assim, mas é uma mudança muito grande, né? Você sai da Fórmula Indy e vem para o caminhão, para truck aqui no Brasil, para a Fórmula Truck na época. Como é que foi? Então, o meu caminho normal seria Stock Car, mas daí... a gente fabricava todos os negócios, todos os carros, tudo. A Giafone sempre foi responsável pelos motores da Stock Car, para quem não associar, a Giafone fabricava os carros... Ainda fabrica os carros os motores até o final desse ano, né? Depois, a partir do final desse ano, aí... Isso por muitos anos, mais de 20 anos. Exatamente. E aí... Então, obviamente, a gente era acordado com meu irmão, com meu pai, que correr de Stock Car não rola, né? Eu brinco, se eu ganhasse, eu falar que eu tava roubando. Se eu perdesse, eu falar que mesmo roubando, eu era tão ruim que mesmo roubando eu não ganhava.
Então, daí, só que eu fiz todos os testes, andei muito de Stock Car, né, para fazer os testes, desenvolvimento do carro, tudo. E quando eu andei a primeira vez de Stock Car, eu achei uma porcaria. Eu falei, isso é um caminhão, o que é isso aqui, né? Era gaiola antiga ainda, daí o primeiro motor V8, Pô, né? seu irmão deve ter ficado igual naquele filme lá, o Rush, que o Niki Lauda fala os bobagens. Não fala assim no exatamente. carro, mas era o primeiro carro que a gente fez, a gente colocou um V8, puta, horrível, achei uma porcaria, assim. E daí depois, eu achei uma porcaria, eu fui ver quando eu guiei o caminhão. Eu falei, não, o caminhão é esse aqui. Porque, na verdade, você está acostumado com a velocidade e tudo, então tudo que é mais lento, a tendência do piloto é achar uma porcaria. Eu não vi, né? Mas a hora que você entende como pilota, aí você fala, pô, é uma porcaria, mas é engraçado. Aí depois você fala, peraí, é engraçado e, pô, tu não acha que é porcaria, acho que é legal. Sim, a hora que você vai ajeitando ele para sua guiada, né? Então... por isso que é muito legal os pilotos terem a experiência de guiar carros diferentes, né? Cada carro, tração dianteira também fui guiar depois de muitos anos. Super, é uma guiada completamente diferente, né? Então o caminhão ele tem a manha do freio dele que é a ar. Eu curto muito que o caminhão você precisa, como qualquer carro de corrida, levar ele para o teu jeito, né? De guiada, como é que você gosta do acerto. E tem a manha de que você tem que dar umas economizadas. O freio não aguenta a corrida inteira, você precisa maneirar... né, dependendo da corrida, você precisa jogar água no freio, ter essa sensibilidade, e foi indo legal. Como é que surgiu o convite em si? Foi pelo Aurélio? O Edu Homem de Melo, porque eu falei, pô, a única chance que se for para, né, não é Indy, é o quê? Só Stock Car ou caminhão, eram as duas categorias que dava para ser profissional do negócio, né? E aí o Aurélio me apresentou para o Roberval, aliás, desculpa, o Edu Homem de Melo me apresentou para o Roberval num jantar, o Aurélio olhou para mim, nem olhou na minha cara, não estava nem aí para mim. Aliás, ele odiava qualquer tipo de piloto. Porque ele tinha o grupo dele ali muito forte. Não mexeu nada para tentar me ajudar em nada. Roberval que me colocou mesmo. E aí eu fiz algumas provas, as últimas duas, eu acho, eu fiz muito bem. Eu quase ganhei uma dessas com o Roberval aí em Curitiba, perdi no finalzinho. E aí depois eu voltei para a Indy, né? Larguei tudo, voltei para a Indy. E o Renato que acabou me chamando em 2007. Aí voltou e peguei o jeitão do bicho. E aí com alguns títulos lá com a Volkswagen, que também sempre foi um projeto muito bom, e que agora você está de volta com um caminhão híbrido, né? Tá agora um trabalho completamente diferente. Agora eu estou muito mais visando, por mais que muita gente não acredita, mas eu estou muito mais empolgado na parte do que a gente está fazendo, do elétrico, de como... vamos ver se agora para Goiânia eles liberam... eu correr, apesar que agora a gente precisa... tem um lado ainda que tem um problema no caminhão, que a parte elétrica dele confunde a cronometragem, olha que louco. Então, meu caminhão, nos treinos, não... E como a gente tem o radar, é super problemático, porque o radar não pega direito, ou eu estou com a velocidade lá para baixo ou lá para cima, se ele falhar, né? Entendi. Porque é feito por dois sensores, o mesmo da cronometragem, mesmo tipo, né, de... Então, a única coisa que falta agora para eu poder correr em Goiânia é estar eu comprei um negócio que uso em avião comercial, que é para isolar toda a parte eletrônica, para não transmitir, que é das interferências da parte eletrônica, né, que vai com bateria e tudo mais. E, enfim, aí vamos ver. Mas está um projeto super legal, muito legal. Para quem está estranhando, não acompanha a Copa Truck e possa falar, mas peraí, o que eles estão falando? O Felipe Jafone, nessa temporada, estreou o primeiro caminhão híbrido da história da Copa Truck, né? Mundo, na verdade, de corridas, de competição de circuito fechado, né? Que é um caminhão tem um motor elétrico. Exatamente. E também tem o combustível ali, o diesel normal, o motor a diesel normal. Estreou em treinos. Não foi autorizado ainda a correr. E aí é o que ele está explicando aí. Exatamente. E como é que surgiu essa ideia? Como é que foi o desenvolvimento disso a ponto de estar aí legal para colocar na pista esse ano? Então, começou pela CBMM, que patrocinou a gente num projeto Rally, que meu irmão ficou em cima. Que era o UTV elétrico, o híbrido, na verdade, que era o motor, a parte da frente ele era elétrica e a de trás a motor a combustão. Mas tinha um elétrico também em desenvolvimento, não tinha? Não, 100%? Não, mas a gente nunca chegou a andar. Sim. Esse aí tá em projeto ainda. Eu sei porque eu vi lá. Mas lá Mas, por exemplo, esse aí, ele andava 100% no elétrico. Porque né, ele andava mais devagar, mas ele tinha lá 60, 70 cavalos no motor da tração dianteira. Sim. Então você podia desligar o motor a combustão e andar ele só com o elétrico. No caminhão não dá para fazer isso, porque o motor elétrico é acoplado no motor a combustão.
E então começou com essa história do rally, a CBMM me interessou, falou, putz, vamos desenvolver, entrou a Volkswagen, essa parceria, entrou Caesar, né, um monte de gente curtiu a ideia de ser um primeiro caminhão híbrido, deu um trabalho do cão, assim, e aí isso aí fez eu voltar para a Volkswagen junto com o Renato. O Renato, né, a RM faz toda a parte do caminhão, e a gente, como Giafone e Volkswagen, a Volkswagen entra com a parte eletrônica, e a gente entra com a montagem das baterias, a acoplação do motor elétrico e tudo mais, assim. Então, tem uma parceria aí, né? E em termos de pilotagem, o caminhão está pronto? Você já consegue guiar, ser competitivo com o híbrido? Eu diria que na melhor das hipóteses hoje, ele está próximo, assim. Por que acontece? A bateria ainda esquenta muito, a gente ainda tem que modificar algumas coisas para ficar o ideal. O caminhão ganha 250 quilos, o peso vai muito lá atrás, então quando eu coloco todo aquele peso, sai de frente, você está mexendo no caminhão sempre, mas ele já dá para ver ali que ele, né, o quanto que ele ganha a hora que aplica o botão, né, aí o quanto que recarrega, só que o problema é que hoje, o quanto que eu tenho de bateria e a bateria que eu estou usando, ela vai esquentar do jeito que a gente está fazendo, ela ainda está esquentando, que para a segunda corrida praticamente eu só carregaria os 250 quilos sem conseguir, usando muito pouco ela. Sim. Então a gente ainda está fazendo algumas modificações para esfriar um pouco mais a bateria, que é o principal problema de qualquer carro elétrico aí, é a temperatura, né, de bateria. Você, evidentemente, a gente está falando de uma categoria que é quase uma força livre, né? Que todo mundo está lá desenvolvendo e tentando ganhar tempo, ganhar desempenho. Embora esse seja também um compromisso de sustentabilidade e que a categoria esteja voltando seus olhos para isso, claro que você vai querer ter o seu ganho de desempenho e de performance. O que a instalação da bateria pode te oferecer em relação aos outros caminhões ou que seja mais interessante para você em termos de performance? Não tem nada. Porque assim, por exemplo, o regulamento agora diz que se eu fizer a pole em Tarumã, eu já largo de quinto. Sim. Se eu usar o híbrido. Aí eles vão analisar minha volta. Se eu tiver uma volta durante a corrida mais rápida ou melhor lá do que o pessoal da frente, eles vão me adicionar peso. Então, quando o Cole me aceitou, ele falou, é bom para mim, só que eu não posso te deixar pôr um canhão aí e dar volta no segundo. Mas por quê? Porque, de fato, dependendo do que vocês acertarem, poderia ter não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se a gente acertar ele e deixar o regulamento aberto, ele é mais rápido. Assim. Sim, legal. Isso é o mais importante. Então, assim, mas o ideal do ponto de vista de categoria, o que é? É usar isso ou para economizar o combustível, ou de repente a emissão de todo mundo está aqui, que são as 5 bolinhas, a minha tem que estar aqui. Então, assim, mas isso é um desenvolvimento que a gente alguém tinha que fazer. Sim. Né? E via um projeto incentivado, né, do governo, então isso aí tem tudo, né, um envolvimento da CBMM, e é um desenvolvimento bacana para a gente também. E aí você tem esses pênaltis aí, esses handicaps que você precisa cumprir caso você tenha uma performance que chame atenção no campeonato, que é o que você falou. Fez a pole e larga em quinto, é isso? Exatamente. Daí eles têm e até a Volks hoje, eles pedem para eu não correr com o híbrido, né? Já teve mas pô, você está em segundo no campeonato agora só que assim, o meu compromisso com os patrocinadores, com a CBM, sempre foi, falei, gente, não vamos brigar pelo campeonato, porque o promotor foi bem claro, e todos os parceiros que entraram, exceto a Volkswagen, que é mais competitiva e está lá, e agora, né, eu sou o primeiro Volkswagen, por uma situação que o Beto, né, e o Salu tiveram alguns azares ali e tudo, mas assim, o trabalho ainda é para que um deles seja campeão pela equipe, essa é a ideia. Sim. E eu sei que quando eu andar com o híbrido, talvez o que eu consiga fazer é brigar pela corrida 2. Sim. Mas eu sei que mesmo que se der e eu fizer a pole, eu vou largar para trás. Quer dizer, não tem como eu levar uma vantagem. E tem aquela coisa, né? Porque a CBMM e tal, todos os seus patrocinadores estão nesse projeto engajados e ótimo se perderem. Nenhum concorrente levou. Agora a Volks, se perder, ela perdeu para a Mercedes. Exatamente, então, é isso que tá pegando. Aí é dose mesmo. Então, realmente é uma linha muito tênue para se trabalhar. Felipe, televisão, cara. Um dia você se imaginou sendo comentarista? Era alguma coisa que passava pela tua cabeça ou foi natural? Não, Thiago, nossa, não tinha... O meu português era ruim até na escola, né? Até hoje é. Então, mas não é, nunca tive. Daí, acho que a primeira que eu fui, eu tinha esquecido. Minha cabeça não é de jornalista. Uhum. E
que o Theo, eu fiz uma época com o Theo, na época, acho que era SBT, na época, eu fui convidado, eu corria de Indy Light, a Hollywood, que me colocou lá, na verdade. Mas daí, quando eu voltei pro Brasil, a Band me chamou uma vez, acho que foi a primeira pelo Theo, aí eu fiz várias com o Luciano, mas assim, aparece aí, vem aí. Aí o Theo José, na época, que falou, cara, você tá indo legal, e eu, o seguinte, convidado nada. Vamos ver se vou te ajudar a fechar para você ficar direto. E aí acabou, né, eu ficando fazendo a Indy, mas no começo muito com a visão de piloto, né, que são duas coisas diferentes. Quando você põe o piloto, é muito fácil, porque você vivenciou, e ainda mais na Indy, vai lá e fala da Indy. Eu falava aquilo, eu não estudava, não fazia nada. Depois que eu fui começar a entender, eu falei, cara, para ficar legal mesmo, tem uma dedicação aí, né? Porque você passa, né, chega uma hora que você passa o teu conhecimento, mas espera aí, tem coisas que às vezes nem como piloto você... muita coisa de engenharia. Exatamente, que como piloto, ou mesmo assim, a estratégia da corrida, os pilotos iam até um certo ponto, mas o piloto recebe tudo pelo rádio, não necessariamente você tem que saber ela de cor e salteado, entendeu? Então você precisa começar, né, correr atrás de algumas coisas, e enfim, aí fui fazendo da Indy, mas assim... beleza, né? Teve os anos super legais com, né, Hollywood não, com a Corrida do Brasil, com o Robinho, com o Tony. Então acho que na Band assim, eu tive alguns momentos muito, muito legais, mas no finalzinho, putz, o produto já estava meio deixando meio de lado, acho que pouco patrocinador. A Band também, né, já começou a deixar o produto não tão como era antes, mesmo porque não tinha os patrocínios de televisão, você precisa, né, do apoio financeiro, não tem jeito. E em paralelo, eu acho que você vai perguntar, né, como é que mudou, porque para mim a maior loucura não foi eu ser comentarista da Indy, porque da Indy, né, era uma coisa que eu já tinha vivenciado aquilo lá. Agora para a Fórmula 1 era uma coisa que jamais assim, né? Falei, pô, né, como é que eu vou ser como não, né? Nunca nem imaginei. Quando me ligaram, eu quase caí da cadeira, né, assim. Mas foi porque eu aceitei um convite de comissário. Eu comecei a trabalhar de comissário desportivo pelo Cleiton Pinteiro, que era da CBA. Presidente da CBA. Presidente da CBA, mas era um comissário assim, o local, né? Aí eu fui indo, aí comecei uma relação uma vez por ano. O Charlie Whiting, sempre que acabava a corrida, ia lá. Aí, daí depois acho que provavelmente o Charlie pegou referência com o Rubinho, com o Massa. Pô, ele vem sempre falar aqui, Eu comecei a dar muita opinião. Eu sempre gostei de falar muito, né? Dá pra perceber. E daí, aí, sempre que acabava, eu ia lá pro Charlie, sentava com ele. Tem um minutinho? Tem. Puta, eu achei essa corrida, eu achei isso. Pô, tem aqui, esse grupo. Porque como era um grupo que era de comissários diferentes... Sim. Eles apareciam uma vez por ano. Daí uns eu fui conhecendo mais, e outros não. E eu falava pra ele, falei, cara, esse que entrou que é bom, hein? Putz, esse aqui, Charlie, esse aqui tá mais torcendo do que... E eu falava mesmo, não tinha nada, não tinha contato com ninguém, FIA. E acho que ele gostou disso. Sim. Aí teve um ano que ele falou, pô, Felipe, você não quer ser internacional? Falei, não sei se eu tô bem preparado para isso. E fiquei praticamente 2 anos, putz, fiz um monte, né, assim, fiz Fórmula E algumas, fiz WTCC, fiz Fórmula 3, GP3 na época, GP2, só que era uma coisa que você vê, muita gente nem sabia, porque eu viajava muito, e era uma coisa que eu não ficava postando, eu não via glamour naquilo. Quando eu encarei, eu falei, quer saber, eu não fiz faculdade, eu sempre falei que eu odiava estudar, chegou minha hora de estudar, eu vou estudar um pouquinho esse negócio. Por que? Nem sei por que eu fiz, que eu falei, eu não sei onde isso vai dar. Porque tinha um cartódromo, eu falei pro meu irmão ainda, né, pô, você tá viajando um monte aí, será que não vai atrapalhar as coisas daqui? Mas era fim de semana, aí eu virava o ano, eu dava meu calendário pro Charlie White e falei, Charlie, tem essas coisas da Indy e essas da Truck. Imagina, né, então eu fazia todas da Indy pela Band, as da Truck, eu falei, o resto você pode encher tudo aí, o que tiver vago você me põe. Então, eu não tinha fim de semana, era bem pior que hoje, por exemplo. Só que às vezes eu levava minha mulher junto, quando era uma cidade legal, então era um esquema diferente. E daí aí foi indo. E foi por isso, né, quando a Globo me ligou lá, o pessoal, eu achei que era uma brincadeira. Eu falei, gente, eu nunca guiei Fórmula 1, nunca. Não, mas a gente sabe. E daí foi uma surpresa muito, muito bacana, assim. Cara, e no fim das contas, você teve a chance de trabalhar com Theo José, Luciano do Vale e Galvão Bueno, por último. Como é que são esses caras? O Luciano é tido como, né, o papa da narração, inclusive por outros caras como o Galvão. Como é que era o teu relacionamento com eles? Como é que foi dividir cabine com eles? E caras tão diferentes, né? Porque você tem
gente muito pilhada, né? Eu Sim. acho que o Galvão é um cara muito pilhado, eu vejo É. isso, né? Assim, e muito preocupado com a estética do que tá no ar, o que é ótimo também, mas que bota uma pressão para quem tá do lado. Sim, o Theo Então, também, o Theo que as coisas certas do jeito dele, você também conhece bem. Então, assim, como é que foi trabalhar com esses caras fala pra gente a tua experiência. Com o Luciano, foi o que eu acho que passei, eu trabalhei muito com o Theo, né, eu sou amigo pessoal do Theo, assim, de ir em casa e tudo, o Theo virou um grande amigo aí, até, né, ele que me colocou nesse meio, mas o Luciano, eu peguei ele nas duas fases, né, eu peguei a fase no começo que ele me chamava de Afonso no ar, que era o meu primo, porque ele tinha feito corrida do IRL, meu primo Afonso lá. Da IRL, aí Afonso, o que você tá achando? E tinha dia que eu falei, nossa, eu acho que ele não sabe nem quem sou eu mesmo, assim, porque ele dava pra minha cara, chamava de Afonso, depois chamava de novo. E daí que eu falei, nossa, ele tá... Então, aí teve algumas vezes que eu viajei com ele, fiz um spring training da Indy, que a gente foi para uma pista... não era cota, eu comecei a vivenciar mais tempo com ele, passar mais tempo, e aí foi muito legal, porque todas as histórias dele, ele estava numa época boa, porque acho que era de remédios, às vezes ele tomava os remédios, ele dava uma caída, e peguei corridas que ele às vezes estava fazendo, não sabia nem porque estava fazendo, mas peguei umas corridas dele que eu tirei o microfone da frente, comecei a chorar, aquela que o Elinho ganhou. Sim. Assim, a hora que ele incorporava, a hora que vinha o Luciano mesmo, era coisa de... Aquela de 2009, depois dos problemas dele lá com a justiça. Aquela lá eu joguei o microfone, eu falei pra ele, toca aí que eu não me chama, que eu não conseguia nem falar. Mas eu fiquei impressionado por ele, por tudo que ele vomitou ali no finalzinho e do jeito que ele cresceu, né? No final da corrida. Então o Luciano era muito, né? Porque eu acho que o narrador, no fundo, é muito isso aí, né? Tem que ser com o coração, né? Você pegar um narrador, e aí você fala do Theo, você fala do Sérgio Maurício, você fala do Luciano do Vale, do Galvão, é cara que gosta da corrida, ele é apaixonado. Então quando ele vibra, né? Agora mesmo o Serginho, na última corrida, né, que teve... essa que, né, de Singapura aí que tava... Você vê que aquilo lá, ele não tava narrando porque era legal. Ele tava, cara, que corrida maluca, isso aqui tá legal de ver. Dava pra ver na cara dele, né? E o narrador, ele precisa disso aí, né? Você tem alguns que você vê que o cara tá fazendo lá um drama, tudo, mas que ele tá fazendo a voz bonita, né? Mas não é o coração que tá lá, né? E eu acho que isso que faz a grande diferença desses caras, né, dos maiores aí. Porque o cara, quando ele acredita que aquilo quando ele está emocionado e ele passa aquilo para frente, né? Acho que não sei. Então foi muito legal, né? E cada um tem um estilo diferente, né? Então o Luciano, hoje eu vejo corridas que eu fiz com o Luciano, outro dia eu estava vendo um trecho lá que me mandaram, dá até vergonha de mim, que eu falava mais que ele. E ele falava, Felipe, essa aqui eu tô perdido. Cara, não tô legal, você toca isso em Indianápolis, hein? Então, a hora que você veio, era eu e ele só. 4 horas de corrida, eu falava mais que ele. Mas ele que pedia. Né? Então, assim, num Galvão, a minha estreia na Globo foi... Né, o pessoal em volta tava tremendo de eu sair e falar mais com a boca. Né? Então, assim, putz... E que é um trabalho muito bom, né? Assim, foi que eu aprendi muito, que você não sai simplesmente falando. Você pensa... Você põe na tua cabeça o começo, o meio e o fim, aí você fala. Né? Então, esse é o jeito mais Globo de ser. Então, você entra, ponto, blum, pum, deixa pro narrador que ele toca. Então, você, bum, né, pum. E que tudo bem, para mim não só foi difícil para eu conseguir fazer isso. Então, às vezes, tomava uns esporros lá, falou, você tá falando muito agora, hein? Fica quieto aí. Então, foi mal aí, vou tentar... Porque é difícil você fazer treino e depois você faz corrida na Globo. Porque o treino você tem que falar. Você tem que encher mais linguiça. Técnico, né? Aí você vai, fala do técnico. Chega na corrida, cala a boca que aqui quem manda é o narrador né, e é o jeito Globo de ser pra corrida. E que pra mim tava tudo certo. Só que eu precisava me policiar muito mais. E é bom porque você exercita de uma forma diferente, né? Então, e aí você vai... Né, o Serginho é um cara que puxa muito pros comentaristas falar. No fundo, quem manda são eles, né? Então, né, o Kleber Machado, né, também era um cara que não queria que a gente falasse muito, e tá tudo certo, né? Ele fala mais, quando vocês entrarem, mais curtinho aí, né? Vira e mexe, tomava uns esfrega dele. Mas no fundo, assim, ele é contratado para dar emoção e fazer o negócio acontecer. Então ele tem que, ele que, pelo menos eu sinto isso, que ele tem que direcionar os comentaristas da forma que ele quer, né? Cara, e os micos da TV ao vivo? Esse fim de semana a gente estava lá no Band Esportes, eu estava lá acompanhando também. E na transmissão ao vivo
da Band aparece lá a onboard do Lance Stroll, e o Lance Stroll tá ali na volta de resfriar os pneus, enfim, o carro, o equipamento, e aparece a mensagem no volante dele, né? Cool, de resfriar o equipamento. E aí o Felipe tá na transmissão, e ele manda lá, fala... Até vou pedir para colocar depois aí para vocês verem o tweet da própria Band. Ele fala, vocês já veem aí que apareceu até ali o cool no volante. Ainda bem que era no volante. Viralizou do jeito... Cara, como é lidar com isso? Primeiro, o cuidado de evitar essas coisas. E segundo, como é que é lidar com essa saia justa, às vezes, ali no ar, de falar, puta, falei uma besteira. Então, isso na Globo era mais difícil de acontecer, principalmente na Globo, né? Porque, se você parar, pensar, analisar, você nunca vai mandar uma dessa. Só que quando você começa a falar muito, aí sai, né? Esse cool apareceu. Eu gosto muito de olhar no volante, tô sempre prestando atenção. E o que é o cool, né? Quando o cara cruza uma volta rápida, principalmente em treino, ele muda o setting e aparece um cool grande no volante. Você tá piorando as coisas, C-O-O-L, o cool de resfriamento. Aí, o cool, né, assim. E aí, e eu falei, né, putz, olha, tá vendo esse cool aí? Expliquei, né, mas daí esse cool jogou pro lado de todo mundo. Aí pegou, mas teve... Nessa corrida mesmo eu falei do rabo da vaca, mas assim, o rabo da vaca não é fora. Mas rabo da... É um negócio... Depois eu falei, mas rabo... Será que todo mundo não usa isso? E é um negócio que a gente fala de... Eu ouço meu pai... Né, que lugar vai largar? Rabo da vaca. Né, assim, em corrida, né, em automobilismo, você sabe, é muito normal. Então, e por você estar lá e falando descontraído, acaba saindo umas, não é planejado e né, saiu meio sem querer, mas foi. Mas ainda bem que não estava nem no Sport TV, era uma classificação da Stock Car que estava passando no YouTube lá deles, né, da Globo. Globoplay, né? Sim. Aí eu tava empolgado, era meu primeiro ano lá, e falando da classificação, daí falou, daí entrou aí, chegou, apontou na reta, aí é o seguinte, agora é pé no fundo aí, pau dentro, né? Aí, eu falei, putz, eu acho que eu pisei na bola. Aí não deu 3 segundos, entraram no meu rádio, né? O diretor lá falou, Felipe, tá tudo certo, só o pau, por favor, você deixa do lado de fora, não deixa dentro. Genial. Essa aí foi... Mas teve uma da risada que eu rachei o bico do Pace Car batendo em Indianápolis. Que foi lá, Indianápolis não, tem uma corrida de Detroit, acho que foi na rua da Indy lá. Eu não aguentei, comecei a dar muita risada numa batida. Que era o cara da GM, não era? Era o cara, eu tava vendo essa corrida. Lá também, essa aí me encheram a paciência. Porra, você rachou o bico lá, o cara espetou. Mas assim... Acho que não tive nenhuma ainda que tive que ir pro RH, graças a Deus. Pô, você sabe, eu lembro uma boa do Serginho também, ele deve lembrar que foi até pro antigo CQC, que era uma prova da Stock em Goiânia, e aí eles estavam naquela coisa da troca do push, né? E aí o Serginho lá no alto, né, na transição, e ele mandou assim, e agora eles vão pra reta? E agora a questão de ver quem vai dar o botão primeiro. Quem vai dar o botão primeiro? Quem vai dar o botão primeiro? Cada um. Genial. E a gente só se liga depois, né? Porque você tá na empolgação ali e tal. Cara, uma coisa que, pra gente caminhar aqui pro nosso final, que eu acho que todo mundo tem muita curiosidade, é questão do rádio, né? Mesmo as pessoas que são bilíngues ou trilíngues ou poliglotas, muitas vezes me falam, não entendo nada do que os caras falam. Eu tenho um pouco dessa experiência fazendo a Fórmula 2, que eu também preciso traduzir. Bem, e eu tenho como referência o seu trabalho. Como é que você chegou a esse nível de excelência de poder conseguir entender o que os caras estavam falando, especialmente na Fórmula 1, que é muito cifrado. Como é que você se prepara? Como é que você faz isso? Então, quando me falaram, né, quando uma das coisas que me deixou preocupado na época era falou, você que vai fazer a tradução dos rádios. Quando eu fui, né, para os treinos da Fórmula 1, tudo, eu falei, caramba, da Fórmula 1, eu nunca tinha ouvido o rádio da Fórmula 1, e Fórmula 1 você tem muito mais o inglês britânico, você tem muita gíria da Fórmula 1. E só que jogava pro meu lado de eu ficar 10 anos ouvindo inglês, coisas de corrida. Tem muitas coisas específicas de corrida. De repente, se amanhã eu falar, traduz o programa de ciência do espaço, aí sei lá, eu não vou fazer um papelão lá, não vou saber nada. Mas o inglês de automobilismo,
é muito a praia, né? Só que a Fórmula 1 tem muito detalhe a mais. Então, o que eu usei foi ficar ouvindo alguns meses ali, eu caçava a rádio e ficava catando, porque daí você sabe qual é o piloto, você sabe como é que é, você pega o sotaque. Boa, porque para mim o pior é o boa. sotaque. Então eu fui treinando nisso mesmo. Tem algum que é mais difícil? Um cara que você fala assim, puta, dá aquele frio na barriga, abriu o rádio é o Russell, sei lá. Não, o Ricardo é todo australiano, ele tem um jeito mais assim. Mas sabe que hoje em dia com a legenda de uma forma melhorou, eu tenho mais dificuldade em ler do que ouvir. Sim, às vezes quando está escrito, eu quero traduzir o que está escrito, eu demoro mais do que... Fica até... Né, fica diferente. Porque você absorve em inglês, né? Aí você precisa devolver em... e a partir da hora que você lê, para mim eu tenho mais dificuldade de ler do que de... Só que às vezes não vem limpo também e às vezes você não pega. Né? Às vezes também tem estratégia que eles não querem falar né, a real, mas foi uma coisa que... E eu fazia isso na época da Índia, eu deixo o que é português do lado esquerdo, o que é inglês do lado direito do meu ouvido. E eu fazia isso porque nos Estados Unidos a gente não tinha informação de lá, não tinha repórter lá, hoje tem a Mariana. O que eu fazia? Eu punha o canal da ABC no meu ouvido direito. Sim. Então acho que isso também me ajudou muito. Então eu ficava ouvindo o inglês bem baixinho. Então na Índia eu falava assim, e o cara entrou no rádio aqui, eu tô com os rádios e falou isso. Mas não era na nossa, entrava na ABC e eu escutava o rádio que a ABC passava, entendeu? Serviu de treino. Eu não podia falar que eu estava também ouvindo a ABC, porque não é normal, entendeu? Mas isso me ajudou muito, porque daí eu ficava sempre com o rádio aqui, quando eu ia falar abaixava um pouquinho, quando eu aumentava um pouquinho, mas eu sempre tentei separar o lado esquerdo português e o lado direito inglês, assim, não sei, foi o que me adaptou aí. Tem dado certo, parabéns pelo trabalho, tem sido muito legal de acompanhar lá vocês todos, Serginho, Regi, você, o Max quando está presente lá, a Mariana também lá do exterior. Bom, Felipe, queria te agradecer aqui pela presença no podcast e, bom, espero que tenhamos ainda boas histórias para contar. Quero que você venha aqui um dia ainda com mais um título de truck. Olá! Então combinaremos quando você voltar ao topo do pódio na truck. Obrigado, Thiago. Parabéns também você pelo trabalho que está fazendo. Estocar agora, fez uma legal. E está indo muito, muito top aí. Valeu. Acho que a gente vai acabar alguma hora trabalhando juntos, vamos também. Sim, se Deus quiser. Valeu, gente. É isso aí. Se vocês tiverem algum comentário para fazer, só deixar aí. Também deixa o seu like, é muito importante para o canal. E principalmente inscrevam-se no canal, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!